lá. Esse é o blog Esporte Pesquisa falando da primeira rodada dos principais campeonatos estaduais do Brasil. Apenas com o Campeonato Mineiro a ter seu início no próximo fim de semana, dia 28, os campeonatos estaduais tiveram poucas surpresas, porém marcantes. Na Bahia, por exemplo, que o campeonato estadual começou na quarta-feira, o tricolor baiano, o único representante do estado na Série A do Campeonato Brasileiro, ainda não venceu. Foi uma derrota na estreia para o Atlético de Alagoinhas e o empate na segunda rodada. Só tem um ponto, o time comandado pelo técnico Joel Santana. No Rio Grande do Sul, dois verdadeiros choques. O Internacional de Porto Alegre, que está com o time titular na Colômbia para jogar pré-Libertadores contra o Once Caldas, começou bem, abriu 2-0 diante do Avenida, mas acabou sofrendo uma virada. Perdeu o jogo. E o Grêmio, com força máxima, conseguiu perder em casa, no Estádio Olímpico, para o Lajeadense, por 2-0. O Caio Júnior não aprendeu nada com os erros do passado. Em São Paulo, os quatro times grandes venceram. Os três, os três times grandes venceram. São Corinthians, São Paulo e Palmeiras. O Corinthians e Palmeiras sofreram. Corinthians só venceu o Mirassol por 2-1 na estreia, no sábado, com um gol contra no final do jogo. E o Palmeiras venceu o Bragantino por 2-1. Gols marcados por Leandro Amaro e Maicon Leite. O gol do Bragantino foi marcado por... Só vou conferir aqui. O gol do Bragantino foi O gol do Bragantino foi marcado por Wellington, batendo pênalti. E o São Paulo foi o único que teve uma vida mais tranquila. Goleou o Botafogo de Ribeirão Preto por 4-0. Sendo que o último gol foi um gol contra do goleiro. Quando em cobrança de escanteio, o Luiz Fabiano cabeceou. O goleiro defendeu, mas depois chutou a bola contra o próprio patrimônio. O Santos foi o único time que não venceu na primeira rodada do Paulistão. Empatou em Piracicaba contra o 15 de Piracicaba, que volta à Série A de São Paulo depois de muitos anos. 1-1. Já no Rio de Janeiro, sem grandes surpresas, os quatro times grandes venceram. Flamengo, com um time cheio de jovens, meteu 4-0 no Bom Sucesso. O Fluminense, com algumas inovações no elenco, fez 3-0 na Friburguense. O Vasco da Gama fez 2-0 no Americano de Campos. E o Botafogo venceu o Resende por 3-1, com 2 gols de Louco Abreu, que ainda perdeu um pênalti defendido pelo goleiro Mauro no primeiro tempo. E vamos continuar acompanhando os campeonatos estaduais até o final. E vamos ver o que é que o ano de 2012 reserva para o futebol dentro do Brasil. Até lá!